que isso acaba não acontecendo na sala do pediatra, isso não acontece na sala do obstetra, porque eles têm outras especialidades e outras preocupações, tem uma demanda imensa para atender. Nós acabamos de ouvir aqui que há falta de profissionais no mercado, então nós precisamos olhar com atenção para isso, né? O Amamenta Brasil aqui em Brusque não está sendo implantado da forma adequada. A Angelina está à frente do Amamenta Brasil. Por quê? Porque ela tem que atender as mães que procuram ela, estão ali com aquele problema chamado bebê que precisa ser amamentado. Isso é uma coisa muito séria. É uma política, sim, de prevenção, porque esses bebês bem amamentados, claro, que vão visitar muito menos o médico, muito menos o hospital, muito menos internamento e assim por diante, né? Isso não é nem preciso dissertar muito sobre isso. Então, eu gostaria de dizer sobre essa questão, né? Como fica, então, a amamentação em Brusque, o que é possível fazer. Quando eu fui atendida pela Angelina, eu fui atendida ali naquela nova unidade de saúde em frente à igreja evangélica. Hoje a Angelina está em uma sala emprestada lá no centro médico, né? De fato, hoje, o que funciona em Brusque na realização, a amamentação é o anjo do peito, é o que está funcionando, e eu percebo assim, há um divisor, né? Estamos dividindo forças. Queremos implantar o Amamenta Brasil, a prefeitura quer implantar o Amamenta Brasil, mas a Angelina não consegue implantar em função do anjo do peito. Então, o que nos está nos trazendo resultado hoje? É isso que nós devemos pensar. É o Amamenta Brasil, é o anjo do peito. Precisamos dar mais atenção para isso. Acho que independente de ser uma entidade do governo federal, ser um programa particular, ser um programa filantrópico, nós devemos dar atenção às crianças. Se existem pessoas hoje que se dispõem a ter o seu tempo, seu fim de semana, seu feriado, ir lá no hospital com o seu carro, visitar o bebê, visitar a mãe, eu acho que nós devemos valorar isso, não arrumar mais problemas. E um outro detalhe também que a Angelina me disse foi da dificuldade de visitar as mães que ganham bebê nos hospitais da maternidade e no hospital Zambuja. Há uma certa dificuldade para ter acesso a esses hospitais, a visitar essas mães, a dar essa orientação. Me parece que a maternidade dispõe de uma enfermeira que orienta as mães, né, os pais a respeito da amamentação, mas não continua esse trabalho em casa. O Anjo do Peito continua esse trabalho. Eu tive o prazer de presenciar, inclusive, uma criança com 3 anos e meio ainda mamando no peito. Então, acho que isso é o início do início, né? Se falou muito aqui em SUS, se falou muito em isso não funciona, aquilo não funciona. Eu não sei até que ponto. Meu marido esperou durante 3 anos uma cirurgia de vasectomia em Brusque que não aconteceu. Por acaso ele foi transferido para Maringá, trabalhou lá durante 6 meses e não conseguiu fazer pelo SUS essa cirurgia. Então, por que em Maringá funciona? Por que em Brusque não funciona? Então, isso eu acho que deve ser relevado. Eu acho que o SUS funciona sim. Eu já utilizei muito o SUS, ainda utilizo. Acabei de ter meu filho há 2 semanas internado no Dom Joaquim com um problema de desidratação. E funciona, fui muito bem atendido, estou satisfeitíssima. Mas acredito que são os pontos, né? Ninguém está aqui para bater de frente com o SUS ou com quem administra o SUS hoje. Mas vamos buscar soluções. Acredito que os hospitais têm o poder de se unirem, sentar e, poxa, vamos dividir as tarefas então. Se está muito oneroso para eu atender emergência, vamos repartir. Eu atendo a emergência 3 vezes por semana, você atende emergência 3 vezes por semana. Vamos tentar, então, Dom Joaquim, implantar uma maternidade, implantar uma clínica exclusiva pediátrica. Porque se eu sair daqui para internar meu filho em Blumenau, eu vou sair daqui para internar meu filho em Dom Joaquim. Né? E como disse o Dr. Cadori, nós vamos buscar hospitais. E nós temos condições de ter hospitais de primeiro mundo aqui. É relevante também o dado levantado aqui a respeito do número de leitos, né?
Está na hora, então, se nós não podemos, com nossas verbas, com o que é passado para nós, com o que nós recebemos do SUS, aumentar o número de leitos, nós temos força política no município e ela não é fraca. Nós podemos pedir para essa força política estadual, federal, um apoio para que esses recursos cheguem até nós. Era isso, obrigada. Obrigado, doutora Lucimara. O próximo expositor, doutor Isaías Joaquim Gonzaga. Ele é o representante da OAB no Conselho Municipal de Saúde de Brusque. O doutor Isaías Joaquim Gonzaga é bacharel em Direito pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Administrativas de Itapetininga, São Paulo, em 1975, ex-presidente da Associação da Ordem dos Advogados Brasil, Seção Tijucas, e também advogado jubilado da Ordem dos Advogados de Santa Catarina, e membro, como digo já, do Conselho Municipal de Saúde, representando a Ordem, a OAB. Senhores expositores, senhores espectadores, me sinto neste momento muito à vontade para expor meus pensamentos, porquanto agradeço até aos organizadores do evento que me deixaram para o último lugar, porque assim eu tenho bastante assunto colhido dos expositores que me antecederam. Ainda quero, embora já tenha cumprimentado pessoalmente, apertado a mão, deixar um abraço fraterno e amigo ao querido e precário médico Dr. Germano Hoffmann, que com toda a paciência está a nos ouvir. Muito obrigado, Dr. Germano, pela sua presença. Eu não quero, evidentemente, ser irônico e nem desrespeitoso com os meus companheiros de mesa, mas eu gostaria de ressalvar que todos comentam e dizem a respeito de saúde. Na verdade, saúde não precisa de médico, nem de hospital, nem de farmácia, porque quem tem saúde não procura médico, não procura hospital, e sim quem tem doença, quem tem uma enfermidade. E, por outro lado, também quero deixar claro que o evento aqui organizado tem por objetivo principal a nossa cidade e não a luz. Gostaria, para fazer um parâmetro entre uma colocação do Dr. Antônio e um fato existente em Brusque. O Dr. Antônio fala que lá para o Nordeste brasileiro pretende-se pagar, digamos assim, uma pequena fortuna para um médico trabalhar contratado por 2 anos com poucas horas diárias e poucos dias por semana. E aqui em Brusque contrata-se médicos para as unidades básicas com 8 horas diárias. Então é aí, doutor Antônio, que eu quero fazer um parâmetro onde há um equívoco nas duas situações. Primeiro, porque lá no Nordeste, se contratar médico com 2 anos, ele não vai criar raízes e, portanto, não vai estar lá
não tem segurança de permanecer. E o segundo equívoco é aqui em Brusque, porque é complicado eu, no meu modesto ver e entender, para um médico sujeitar-se a 8 horas diárias dentro de um consultório. Pessoalmente, jamais admiti isso. E posso garantir aos senhores, na época, a ilustre secretária aqui presente, Dona Maria Aparecida, não era secretária da Saúde. Mas o senhor prefeito esteve no Conselho de Saúde, onde, com muito gosto e muita honra, participo, representando a nossa OAB, quando o prefeito foi anunciar, naquela ocasião, que estava dobrando o valor dos vencimentos médicos para as unidades básicas, mas com uma diferença para trabalhar em 8 horas diárias. Quero dizer aos senhores que foi eu o único conselheiro presente naquela oportunidade, que se manifestou, evidentemente, colocando ao senhor prefeito que não era ou não seria a solução adequada para o quadro de médicos das unidades. Porque o valor, na época, diante de 8 horas diárias, e mais porque, coloquei bem, que de imediato o médico sofreria um desconto de 27,5% de imposto de renda. Não teria como sobreviver com o que sobrasse. No entanto, nós estamos ainda vivendo e convivendo com essa política. E, no meu entender, jamais se conseguiu, até os dias de hoje, e nem se vai conseguir preencher as vagas de médicos das unidades básicas de saúde em Brusque. Temos alguns com 4 horas e a maioria com 8 horas. Isso não dá bom resultado, no meu entender. Se disse aqui que Brusque está relativamente bem no plano de atendimento médico hospitalar, inclusive através das unidades básicas. Mas nós tivemos recentemente o trabalho e a disposição de visitar as 3 unidades básicas aqui em Brusque. E disto fizemos um relatório que foi discutido e aprovado ontem no Conselho. Há muito que se fazer nas unidades básicas. Tem muitos problemas, muitas deficiências. E há uma gravidade que nós colocamos no relatório, e isso, inclusive, compete à vigilância sanitária, que é recentes construções entregues como inauguradas, e que a umidade, as infiltrações e a umidade estão tomando conta